Olá, amigos de Ideal Espírita! Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje chegamos ao 20º capítulo, exatamente o meio do livro. Então, nós vamos nos encontrar ainda mais 20 vezes. E para nossa leitura, ele nos traz uma palavrinha em alemão. Eu não sei falar alemão, tive que pedir ajuda. Então, é o melhor que eu posso fazer. Doppelganger. E nós vamos entender o que significa essa palavra ao longo do capítulo. No hotel em São Paulo, o empresário falava ao celular com a esposa na sua casa, na cidade do interior, quando subitamente viu um duplo seu, à sua frente, como um clone. Visão fugidia, rápida, mas impactante. Assustado, pediu-lhe que viesse ao seu encontro. A esposa, preocupada, perguntou se estava bem. Sim, fique tranquila, apenas estou com saudades. No dia seguinte, ao chegar, ela insistiu. Algum problema, querido? Notei você tenso ao telefone. Ele explicou que se assustara com um estranho fenômeno. Pareceu-me aviso sobre minha saúde, mas estou bem. De madrugada, no hotel, ele teve um infarto. Levado às pressas ao hospital, chegou agonizante, não obstante os cuidados médicos, em poucos minutos faleceu. Fatos dessa natureza não são raros. Será? Né? Os alemães têm até uma expressão para o fenômeno, situando como Doppelganger, uma duplicata andante. A tradução fica em sósia, então é uma duplicata nossa, é uma pessoa muito semelhante. Mas no caso, é quando a gente se vê. Era considerado de mau agouro, consequências funestas. Então ali era má sorte. O folclore germânico situava o acontecimento como maléfico, provocado por entidade demoníaca que geralmente pretendia a morte da pessoa envolvida. Figuras ilustres como Johann Wolfgang von Goethe, Catarina a Grande, Percy Bysshe Shelley, Rainha Elizabeth I, Abraham Lincoln, Guy de Maupassant, tiveram experiências com o Doppelganger, porém nada a ver com morte iminente. Então são pessoas famosas, abusou aqui da nossa linguagem, né, da nossa pronúncia, mas eles não tiveram esse fenômeno vinculado à morte. Eles tiveram, sim, essa percepção dupla. Um caso famoso da professora de francês, Émilie Sauget, na Letônia, em 1845. Na escola onde ela lecionava, os alunos começavam a ver duas Emílies. Enquanto uma parecia grogue, com movimentos lentos, a outra era vista do lado de fora, passeando no jardim. Provavelmente essa professora não estava muito interessada em dar aula e queria ficar passeando no jardim, então ela fez esse desdobramento. O duplo também era observado ao seu lado a imitar seus gestos enquanto escrevia no quadro negro. Com o passar do tempo, aquelas aparições tornaram-se quase permanentes e os pais dos alunos começaram a afastá-los da escola. Estavam assustados. O jeito foi demitir a professora e seu fantasma. Então, brincadeiras à parte, as pessoas realmente, por não compreenderem o fenômeno, ficavam assustadas. E, no caso, uma professora dando aula para crianças, as crianças, sem compreender, podiam ficar realmente muito assustadas. O leitor familiarizado com o Espiritismo sabe que a doutrina tem explicações mais interessantes, descrevendo o fenômeno como um desdobramento do corpo espiritual ou perispírito, que em circunstâncias favoráveis pode ser visto pelo próprio indivíduo ou por circunstantes. Então, o que acontece? Determinadas
situações, a própria pessoa vê em desdobramento o seu perispírito, ou outras pessoas veem. É isso que nós vamos entender através do Espiritismo. Essas aparições, geralmente produzidas a partir de ações de espíritos, têm por principal objetivo despertar a atenção das pessoas para os fenômenos mediúnicos. O que o empresário viu foi simplesmente uma exteriorização de seu perispírito, certamente induzida por mentores que, sabendo que ele iria falecer, providenciaram o fenômeno para atrair um familiar. Ele falou certamente, e agora ele fala provavelmente nos casos em que o doppelganger está relacionado com a morte da pessoa, terá ocorrido iniciativa semelhante. Então, vamos analisar essas palavras. Certamente, provavelmente, ele faz uma avaliação do acontecimento com esse empresário, tendo ele a certeza, ou seja, a opinião do Richard Simonetti, ele está certo de que ali os espíritos fizeram com que esse empresário tivesse o seu corpo espiritual desdobrado para que ele se visse e com isso, ao ficar assustado, impactado, chamasse a sua esposa para vir ao encontro dele e aí ele teve o infarto e estava ao lado dessa pessoa, do seu familiar. Então, vamos entender que isso é uma opinião do Richard Simonetti para o acontecimento. Em realidade, o que foi, quais os motivos ou o motivo que levaram os espíritos a promover esse desdobramento, a gente não sabe. Né? E quando ele fala provavelmente os casos que estão relacionados com a morte da pessoa, em que ela se vê, né, fora do corpo, ela vê o seu duplo, ele acredita que é para que isso ocorra, né, para que se tome uma iniciativa de trazer pessoas familiares para junto de si. Tudo isso eu acredito que ele é uma especulação. Ele provavelmente, e não certamente, essas coisas acontecem por esse motivo. Mas a gente sabe que o fenômeno mediúnico, ele pode ocorrer para que a gente avalie, aquilo chame a nossa atenção de alguma forma, para que a gente possa aprender, conhecer. Essa esposa, por exemplo, depois desse acontecimento, ela poderia conhecer o espiritismo e, né, suportar ali o desencarne do companheiro. Enfim, vários motivos podem estar por trás desse fenômeno que a gente não pode saber ao certo porque ocorreu. Mas ele continua falando de um fenômeno que se manifesta de forma inversa. Esse sim que eu acredito que é mais comum, mas também é a minha opinião. Vamos ver, o indivíduo afasta-se do corpo físico em seu corpo espiritual com exteriorização da sensibilidade. Ao invés de ver o seu duplo espiritual, então eu tô aqui falando com vocês e eu acabo olhando para frente e me vejo. Ao invés disso acontecer, o que acontece eu vejo o meu corpo físico, ou seja, eu tenho desdobramento, eu afasto do meu corpo e o espírito, que está agora afastado, olha para o corpo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Em desdobramento durante o sono. Eu me via retornando para o corpo, ou então eu me via sentando na minha cama, o meu corpo deitadinho lá dormindo. Né? Em geral, se a gente se assusta, a gente tende a atrapalhar esse fenômeno, né? E tem pessoas que voltam para o corpo, se sentem presas, não conseguem acordar, várias situações. Mas o desdobramento
Muita gente tem essa experiência de se ver saindo do corpo físico, ver o corpo físico ali deitado, dormindo, enquanto o espírito, que ou seja, nós vamos fazer atividades, circular pela casa, ir para outros lugares. Mas o fato de ver o corpo físico, e não aqui, eu, no corpo físico, ver diante de mim o meu corpo espiritual. Então, em cursos de espiritismo e mediunidade, tenho ouvido o testemunho de pessoas que passam por essa experiência no ensaio de desdobramento. Ok, eu mesma contei dei o meu testemunho. Então, em princípio, apavora-se que interrompe o fenômeno. A doutrina espírita, particularmente, o livro dos médiuns, nos ajuda a compreender fenômenos dessa natureza, afastando o medo e nos permitindo desfrutar das valiosas experiências que nos ensejam, sobretudo no propósito de reconhecer que somos bem mais que um simples amontoado de células que se organizaram para formar um ser pensante. Acho que esse é um bom propósito para que esses fenômenos ocorram, é que a gente tome consciência de que somos seres espirituais e não um corpo. E por isso vamos aproveitar e fazer a leitura do livro dos médiuns, capítulo 2º, não, desculpa, capítulo 7, na segunda parte do livro dos médiuns ou dos evocadores. A gente já viu isso, que o Kardec trabalhou com a evocação de espíritos nessa parte do livro. Das manifestações espíritas, então, capítulo 7, da biocorporeidade e da transfiguração, homens duplos, Santo Afonso e Santo Antônio de Pádua. Então, isolado do corpo, o espírito de um vivo, aí no caso é o encarnado, pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Ou seja, eu, espírito de um vivo, ou seja, espírito encarnado, posso mostrar-me com aparências de realidade e demais pelas mesmas causas que temos expostos, pode adquirir momentânea tangibilidade. Sai, tem o desdobramento, e esse eu, esse meu duplo, pode ser inclusive apalpado, ele tem a tangibilidade. Conhecido esse fenômeno por biocorporeidade, foi o que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Então, é como se eu estivesse aqui sendo vista por vocês nesse dia, nesse horário, eu também estou sendo vista em outro lugar, em outra cidade, fazendo outras coisas. E as pessoas falaram, mas você esteve aqui neste dia, hoje, que é dia 13, são 11h30, eu estou gravando, e esse vídeo vai passar amanhã, mas estou aqui nesse horário fazendo isso, e alguém disse, mas eu te vi lá no parque, você estava passeando no parque, estava sem máscara, que como assim? Eu fui falar com você. Então, esses fenômenos, eles acontecem, são chamados de biocorporeidade. Tem essas duas experiências contadas, que é de Santo Afonso, que foi canonizado, porque esse fenômeno acontecia com ele, ele era visto simultaneamente em vários lugares, e isso foi considerado um milagre pela Igreja Católica, e ele foi canonizado, ou seja, considerado santo. E Santo Antônio de Pádua, esse caso é muito conhecido, divulgado na doutrina, em que ele estava pregando na Itália, ele estava junto de uma multidão pregando, quando seu pai, em Lisboa, ia ser suplicado sob a acusação de haver cometido um assassinato.
No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Ele estava pregando e ele estava junto ao pai defendendo de uma acusação de assassinato. Por nós evocado e interrogado acerca do fato, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: poderias explicar-nos esse fenômeno? A pergunta que Kardec fez. Perfeitamente, quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandonam então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. A gente já falou que é o cordão de prata, né? O fio de prata, cordão de prata. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isso que queres saber. Aí a segunda pergunta. Isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Então, o que ele explicou na visão dele, que seria ali uma condição da elevação moral do espírito, e a gente viu que não necessariamente, mas no caso dele, ele pedir a Deus, o corpo dele fica ali como morto, adormecido, mas a gente viu no caso de Santo Antônio de Pádua que ele estava pregando, ele não estava com o corpo adormecido, com sono, mas no caso da professora, ela estava escrevendo no quadro, meio que de uma forma lenta, mas ainda assim ela não estava dormindo, não havia isso. Há uma atividade do corpo físico e o perispírito em desdobramento está em atividade e ele se mostra visível às outras pessoas, né? E até tangível, ou seja, as pessoas podem tocar nele. E aí ele fala: achando-se desprendido da matéria, conforme ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Ele continua colocando a questão do grau de elevação do espírito. Terceira pergunta: será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro. Então, não é tão comum. Isso é raro de ocorrer. O que é comum é o corpo adormecer e o perispírito, ou seja, o espírito sai em desdobramento, mantém o cordão de prata, né, que é a ligação que tem o corpo espiritual, né, o espírito, com o corpo físico, e ele tem as experiências fora do corpo. Isso é o que é mais comum. Aliás, deve ocorrer a todos nós, o que a gente vai chamar de sonho em alguns casos. E ele vai colocar aqui: pode se manifestar-se em muitos pontos sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Quarta pergunta: que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o lhe despertasse? Isso não se verificaria porque, se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Então, isso ele acredita que não seria um problema, porque o espírito perceberia que tem alguém com a intenção de acordar, que ele despertar o corpo, e ele retornaria.
Então fica aí mais uma explicação, mais uma reflexão acerca de um fenômeno muito interessante. O Simonetti, ele faz uma coisa que é bacana nos livros dele. Ele busca fazer uma análise de eventos do cotidiano, enfim, acontecimentos da nossa vida. Não são tão frequentes, mas ele pegou uma história do folclore alemão e trabalhou aquilo à luz da doutrina espírita. E isso é interessante que a gente possa fazer. Todos os acontecimentos da nossa vida, elas vão encontrar uma razão. Todas têm uma razão de ser. Nada acontece por acaso, a gente já sabe disso, e tudo tem uma intenção. Seria interessante que a gente pensasse. Não quero dizer aqui que o Espiritismo vai dar resposta para tudo, mas a gente vai poder ter alguma compreensão. Foi o que eu falei, assim, a gente não sabe por que esses fenômenos ocorrem com determinadas pessoas, mas a gente consegue, o Espiritismo, dar a explicação do que são esses fenômenos. Então não dá resposta para tudo. A gente não deve ficar especulando e dizendo, deve ser por isso, deve ser por aquilo. Cada um deve saber de si, fazer uma autoanálise, pensando o que motiva determinados acontecimentos na nossa vida, e certamente a doutrina espírita ajudará na compreensão e nesse consolo. Vai nos dar explicações baseadas numa teoria, né, numa razão, na filosofia e na fé raciocinada, que torna a nossa doutrina tão rica e que nos ampara e nos traz o ensinamento de Jesus e dos Espíritos para nos iluminar. Então, tenhamos um dia iluminado, que a gente possa se ver no nosso dia, não numa bicorporeidade, mas que a gente possa dar atenção para si mesmo. E até o nosso próximo encontro. Muita paz.